de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu creio e sou salvo. Eu creio e vivo uma vida de Deus, uma vida em Deus. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha, irmão, sabe por que a gente prega o Evangelho? Porque sem a pregação do Evangelho não se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus só se revela na palavra dele, no Evangelho. Por isso que nós amamos ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Você é instigado, né? Você constantemente, a nossa igreja incentiva você a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia, porque é lá que é revelada a justiça de Deus, é através do Evangelho, não é? O Evangelho é para que você cada dia receba mais de Deus, da sua presença, da sua glória, da sua revelação e também da salvação e da vida pela fé. Se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por quê, irmãos? Por fé. O justo não viverá por obediência? Não é assim que a palavra de Deus diz? Não, o justo ele vive pela fé. Não é, irmãos, que nós não valorizemos a obediência, ou que a obediência não tem o seu lugar. A obediência tem o seu lugar, amém, irmãos? A obediência, Deus espera dos seus filhos que os seus filhos sejam obedientes. Mas qual a obediência que Deus espera? A obediência que provém da fé. A obediência que provém da fé, não a obediência que provém do esforço próprio. Você precisa entender muito isso. Isso é muito importante. Por exemplo, você crê que o Senhor, Ele é o dono do universo? Que Ele governa todas as coisas de maneira soberana? Você crê que Ele que te criou, te formou lá no ventre da sua mãe? Amém? Você crê que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Você crê que Deus ama você antes mesmo de você nascer? Amém? Olha só, se você crer, aí é a vida pela fé, você vai obedecer quando Ele diz assim. Ele diz, por exemplo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem não vai andar ansioso é só quem crê. Então ele vai obedecer, ele vai ter uma obediência de não ficar ansioso, de não ficar angustiado, de não ficar deprimido, de não ficar mal. Por que que ele vai ter essa vida vitoriosa sobre a ansiedade? Porque ele crê num Deus que sustenta todas as coisas, amém, irmãos? Então essa obediência à palavra, que é fruto da fé, eu creio, por isso pratico. Eu creio, por isso obedeço. Eu creio, por isso manifesto os frutos da minha fé. É isso que nós precisamos viver pela fé. Mas olha aqui para mim, eu não sou aquela pessoa, e nem você deve ser aquela pessoa, que quer, obedecer a Deus para depois ser aceito por Deus. Obedecer a Deus para alcançar algo de Deus. Aí eu me esforço para obedecer, me esforço para obedecer, me esforço para obedecer. Porque pode ter dois grandes problemas aqui. Quais são? Primeiro, quando você se esforça para obedecer e consegue obedecer, o que você vai falar de você mesmo? Eu sou o cara, não é? Eu consegui. Aí, isso vai gerar o quê? Orgulho, justiça própria, autossuficiência. Deus vai se agradar disso? Não. Deus rejeita o soberbo, Deus rejeita o orgulhoso, Deus rejeita o autossuficiente, certo? Aí você não consegue fazer, aí você luta para obedecer, não consegue. Aí quando você não consegue obedecer, você olha e fala assim, eu sou um condenado mesmo, eu não presto, eu não consigo nem obedecer, eu tento e não consigo. Aí vem o quê? Culpa, condenação. Aí você não quer mais nem vir para a igreja, já reparou? Você fica tão condenado, tão culpado, porque você tentou e não conseguiu, que você não quer mais nem se aproximar de Deus e nem se aproximar das coisas de Deus. Então quando você tenta obedecer por si mesmo, duas coisas podem acontecer. Ou você fica orgulhoso, ou você cai em condenação. Mas há uma obediência que é fruto o quê? Fruto da fé. Essa obediência que é fruto da fé, a glória é para quem? Para Deus. É ou não é? Porque eu creio em Deus, porque Deus prometeu, porque Deus falou,
porque eu creio nessa palavra, é que eu vivo desta forma. Aleluias! E aí quando eu vivo dessa forma, Deus é glorificado. Amém? Porque não houve nenhum esforço próprio, houve somente a fé. Você creu, e pelo fato de que você creu, isto aconteceu. Sabe o que é poderoso, irmãos? Eu posso falar muito bem sobre isso, por quê? Porque eu vivi na justiça própria por muitos anos. Como foi pesado aquele tempo de fé? Eu vivi tentando me esforçar para agradar a Deus. Eu vivia numa luta dioturna para tentar agradar a Deus. Mas houve uma época da minha vida que eu decidi, aprendi a viver pela fé. Sabe o que aconteceu? Obedecer se tornou a coisa mais fácil da minha vida. O que é isso, pastor? É verdade. Irmãos, a palavra talvez seria essa assim, eu nem percebo que estou obedecendo, você está entendendo? Eu nem percebo. A obediência é algo natural, é algo que você crê em Deus e você obedece. Aí você fala, puxa vida, por que no passado eu não conseguia obedecer? Por que no passado eu não conseguia viver uma vida de vitória? Por quê? Porque eu vivia me esforçando em mim mesmo, fazia propósito. Você já viu gente falar assim, olha, eu não vou te deixar, eu não vou falhar com você, eu vou... Você já viu essas pessoas? Passa alguns tempos, o que acontece com elas? Somem, desaparecem, deixam de ir. Elas não conseguem, por quê? Porque é esforço próprio. Mas ela fala assim, olha, eu creio em Deus, Deus está comigo, e Deus vai me ajudar a seguir nessa caminhada com fé. Essa pessoa tem probabilidade ou não tem maior probabilidade de seguir? Claro que tem, porque agora ele depende de quem? De Deus. Então toda a vida nossa depende da fé. Depende de você relacionar-se com Deus através da fé. Você precisa só de uma coisa, irmãos. Você só precisa de fé. Então, se você tem que pedir algo para Deus nessa noite, você peça para o Senhor, Senhor, me dá fé. Me dá fé. Eu preciso ter fé para crer nessa verdade. Eu preciso ter fé para crer nas tuas promessas. Porque aquele que crê na promessa, esse obedece. Outro exemplo. Muitas pessoas têm dificuldades, em temer a Deus. Isso é uma situação que nós estamos vivendo muito ruim hoje. Ou seja, nós estamos banalizando aquilo que é sagrado. Nós estamos deixando de respeitar aquilo que Deus tem como algo especial. Mas por quê? Porque foi se tornando assim, A sociedade, os valores foram acabando, foram destruindo. Hoje, eu estava conversando com alguém essa semana e nós estávamos falando sobre isso, Falando assim, olha como os valores desapareceram. Meus avós, meus pais se relacionavam com os meus avós, que para os meus pais falar com os meus avós, eles tinham que pedir. Estão me entendendo? Tinha que chegar e falar assim, eu posso falar com o senhor? Posso falar com a senhora? Isso era o filho para falar com o pai. Aí depois, nós os filhos, para falar com o nosso pai, já tinham mais liberdade. Mas tinha todo um tratamento, é ou não é? Primeiro, Senhor. Jamais me dirigi ao meu pai sem a palavra Senhor. Meu pai, o Senhor pode me ouvir? Minha mãe, a senhora pode me ouvir? Estão me entendendo? Aí veio a geração de quem? Dos meus filhos, ou dos meus sobrinhos, no caso. Meus sobrinhos já dirigem aos seus pais de que maneira? Pelo nome. Eu vejo lá meus sobrinhos. O Carlos, o Esther. Eu falei, quem que é esse que está falando com os pais deles? Entendeu? Vocês estão me entendendo ou não? A deterioração dos costumes. Aí tem um outro, que é mais abusado ainda, Ele se refere ao pai como quem? É o cara. Ô cara. O outro, ô velho. Ô véia. Já viram isso? Tem outro que chega e nem trata. Ele chega e já dá um tapa na cara. Ei, acorda aí, velho. Irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Agora, quem é Deus para nós? Qual que é o novo nome de Deus que Jesus revelou? Pai.
Aí nós queremos tratar com Deus como quem? É o cara. É o cara que a gente chega, dá tapa nele, né? E aí, vira. O senhor falou, né, que a gente dá tapa de um lado, aí o senhor vira o outro, né, para receber tapa do outro, né? A gente começa a se relacionar com Deus total destemor, desamor e deseducação. Vocês estão entendendo? Isso vai fazendo o que com a gente? A gente vai tendo um relacionamento frio, vazio, superficial. Não é que Deus, o Pai, não quer que você tenha uma intimidade com Ele. Claro que Deus quer. E a identidade de filho, amém? Você tem acesso a Ele. Mas fale com Ele com um coração verdadeiro e real diante dEle. Fale com Ele como Ele merece ouvir de você. Não tenha medo dEle. Não é para você voltar, né, aquele tratamento que tinha lá com os bisavós, aonde tinha que pedir para falar com o pai. Aqui não, a Bíblia diz que você tem liberdade. Hebreus até diz uma outra palavra, você tem ousadia para entrar na presença de Deus, amém? Mas não torne profano aquilo que é sagrado. A presença de Deus é sagrada, amém, irmãos? Mas o que está acontecendo com a gente? A gente está profanando a presença de Deus. Profanando. Por quê? Porque a gente não tem mais vivido pela fé. O que é viver pela fé nesse sentido? Eu quero dizer para você assim, você crê que Deus pode matar o homem? A Bíblia diz assim, ó, temei a Deus, que pode matar o homem e que pode lançar a alma dele no inferno. Você não deve temer os homens, mas você deve temer a Deus. A Deus cabe temor. Agora, se você crê nesse Deus que cabe temor, se você crê nesse Deus que é todo poderoso, se você crê nesse Deus que é provedor de todas as coisas, você crê nesse Deus que cuida de você, se você crê nesse Deus que te ama verdadeiramente, você vai ter uma relação com Ele, uma relação de amor, uma relação de temor, uma relação de respeito, uma relação de carinho, uma relação de gratidão, uma relação de realmente filhos amados com pais queridos, amém? E esse pai agradado, esse pai querido, esse pai bendito, o que ele vai fazer com seus filhos? Vai te abençoar. Mas quem pode ter isso? Quem tem uma vida pela fé. Diga a pessoa do seu lado, viva pela fé. Viva pela fé. É só quem crê em Deus, é só quem crê na palavra, é só quem vive debaixo dessa palavra, é que pode ter essas coisas acontecendo na sua vida. Então, por que a fé é importante? Porque a fé é raiz, a obediência é fruto. O que é mais importante numa árvore, irmãos? É o fruto ou a raiz da árvore? Depende. Se você tiver com muita fome, você encontrar uma árvore, a raiz não vai te fazer nada, é ou não é? Você vai querer o fruto. É verdade, fruto, a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Frutos são importantes, mas frutos só ficam bons se a raiz estiver boa, é ou não é? Se a raiz estiver lá na fonte, se a raiz estiver firmada, se a raiz estiver no lugar certo, se a raiz estiver protegida, guardada. Eu li um livro uma vez, me impactou demais esse livro. Ele falava das árvores. Há uma árvore nos Estados Unidos chamada sequoia. Já ouviram falar? É uma das árvores maiores do mundo que existe. Enormes, enormes, gigantes, vivem por séculos. Mas num parque chamado Parque das Sequoias, aberto a visitantes, milhares de pessoas visitam aquele parque todos os meses, todos os anos. E de repente, uma daquelas sequoias, que parecia saudável, ela foi perdendo a vitalidade, secou e morreu. E eles ficaram surpresos porque que aquilo aconteceu. E eles foram pesquisar. E ao pesquisar, eles descobriram que pelo fato de milhares de pessoas, só de andarem sobre as raízes, ao redor da árvore, esse fato de milhares de pessoas ficarem passando ali, prejudicou as raízes, matou a raiz e matou a árvore. Olha aqui, irmãos, o que o diabo está querendo fazer conosco? Quer destruir as nossas raízes. Ele vai pisar, ele vai criar circunstâncias para ferir as suas bases.
ele vai atacar, ele vai ficar passando por ali todo o tempo, até destruir as raízes, porque quando ele destrói a raiz, ele destruiu a árvore, consequentemente não haverá fruto. Então qual é a raiz que você precisa ter, meu irmão? Qual é a raiz? Me ajudem, queridos. A fé. A fé. A fé é a base. Ande por fé, viva por fé, creia na palavra, creia nas promessas, creia naquilo que Deus tem para você, para a sua família, né, para a sua casa, que Deus tem para a sua vida, para o seu dia a dia. Creia naquilo que Deus tem para a eternidade. O dia que você conseguir crer na verdade da palavra de Deus com fé, você vai ser uma pessoa firme, você vai ser uma pessoa na rocha, vai ser uma pessoa que realmente vai frutificar, porque é impossível que uma árvore que está na fé, que está com a sua raiz preservada, alojada junto aos ribeiros de águas, não é? Ele vai dar o seu fruto na estação própria. Aleluias! Aleluias! O que você e eu precisamos? Precisamos aumentar a nossa fé em Deus, em Cristo, ajudarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros, não é? Falarmos na vida um dos outros, nós realmente levantar a nossa fé. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, normalmente nós vamos tentar viver uma vida na relação com Deus através da obediência. E aí pode trazer duas coisas sobre nós. Eu já introduzi a primeira, que é maldição. Gálatas 3:10 diz, que todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Pare com a introspecção, pare de tentar encontrar em si mesmo alguma virtude ou mérito, para se apresentar diante de Deus e receber a bênção. Apenas creia que você é a justiça de Deus em Cristo. Você não é justo porque obedece, mas você é justo porque crê na obra consumada do Senhor Jesus. Amém? Nós cremos plenamente que a justificação e a nossa vida é pela fé. Não tem como você viver de maneira diferente. Todas as vezes que você tenta viver por você mesmo, você vai cair no esforço próprio. E o esforço próprio, a Bíblia diz que a lei, e todo aquele que vive na lei, ele vai receber sobre si maldição. Deuteronômio 28 tem 68 versículos. 14 deles falam das bênçãos e 54 falam das maldições. Não é estranho você ter 14 versículos incentivando as bênçãos e 54 versículos falando das maldições? Possivelmente, Cotaro, vamos dizer assim, esses avisos sobre a maldição, é para quê? É para você não viver achando que maldição é bênção. Estão me entendendo? Por exemplo, tem crentes que acham que doença é bênção. Vocês já viram o crente falar isso? Não, e aí? Você está doente? Estou doente. Mas e aí? Né, você sabe, né? Deus mandou essa doença. Deus não manda doença, irmão. Para com isso. Onde você tirou isso? Ele tira a doença. Se você ler lá as bênçãos você terá saúde, você terá cura, você terá provisão, você terá o favor de Deus. Tem crente que acha que miséria, pobreza é de Deus. Eu não creio, irmãos, que Deus tem prazer nessas coisas, não. Olha, eu que sou mal, você que é mal, quando vê aquelas fotinhas daquelas crianças africanas, tudo esmilinguidos, tudo desnutridos e quase morrendo, você sente ou não sente compaixão? Sim ou não? Agora, Deus que é plenamente bom, o que ele sente? Você acha que ele tem prazer naquilo, irmãos? De forma nenhuma. Isso é uma maldição. Deus precisa tirar a maldição de cima daquele povo lá, amém, irmãos? E olha, a igreja está crescendo na África para a glória do Senhor Jesus. Oh, aleluia!
a África vai ser uma nação, toda ela próspera para a glória do Senhor Jesus. Vai ser. Assim como a nossa nação está se tornando. Você fala, onde que está essa prosperidade, pastor? Está. Deus tem levantado um povo nessa nação. Eu não fico nada surpreso do que está acontecendo nessa nação, irmãos. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que está acontecendo nessa nação. Eu sei que Deus está mexendo a favor do seu povo, aleluias. Há quantos anos nós oramos por essa nação? Há quantos anos nós pedimos por essa nação? E eu quero dizer para você, Deus não está irado com essa nação, não. Deus está feliz com essa nação. Ao contrário do que muita gente pensa. Por que Deus está feliz? Uma nação que é formada de cristãos, e de cristãos comprometidos, cristãos evangélicos comprometidos. Há um percentual enorme de cristãos nessa nação, que serve ao Senhor, e cristãos menos comprometidos, tem outros milhões de cristãos menos comprometidos. Eu quero dizer para você, temos milhões de salvos nessa nação. Você acha que Deus não está feliz com essa nação? Claro que Deus está feliz, irmãos. Deus está triste é com aqueles países lá do Oriente, onde tem 0,01 de cristãos. Lá Deus está triste. Lá o coração dele está pesaroso. Por isso ele está tocando em muitos brasileiros, para ir para os outros países, inclusive esses países, para que Deus fique feliz de ver a salvação deles chegando lá, amém? E eu digo mais, Deus vai levantar dessa igreja aqui missionários e missionárias transculturais que irão para outras nações, para Deus ficar feliz com as outras nações também. Já tem mãozinha levantada ali, né? Oh, aleluias. Isso é poder de Deus. Deus vai usar. Aleluias. Agora, isso que está acontecendo aqui no nosso país não tem nada a ver com juízo, com ira, não, irmãos. Isso tem a ver com a alegria de Deus. Deus está alegre, e Deus falou, vou tirar a sujeira do meio desse povo. Esse meu povo precisa ser abençoado. Esse meu povo precisa ser mais próspero. Esse meu povo precisa ser um povo, né, cheio de justiça, cheio de pureza. Então eu estou feliz com esse povo, e eu vou limpar essa nação. Aleluias. Deus está limpando porque Ele está feliz, irmãos. Não é porque Ele está irado, não. Ele está feliz. Dezenas de vidas. Olha, nós somos um movimento tão pequeno, irmãos, na cidade. Eu me considero, esse é o meu coração. Mas aí chega um final de semana desse, nós estamos evangelizando, mais de quase 50 pessoas foram evangelizadas nesse final de semana, através do Retiro dos Impactos. Olha aqui, você acha que Deus não está feliz com você? Deus não está feliz com a obra que está acontecendo, querido? Deus está feliz, amém? Deus está feliz. A segunda coisa que pode acontecer com você que quer viver pela obediência é a incredulidade. Por que é a incredulidade? A incredulidade está muito baseada em você tentar fazer as coisas e não conseguir. Já viu isso com você? Não quero citar exemplos aqui, mas eu vejo muitas pessoas, por exemplo, tentando fazer o exame da OAB ou outros exames, né? Vamos pegar o da OAB, que é bem difícil. E aí a pessoa tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes, tenta quatro vezes. Mateus, quando chega na quinta, ela está animada? De jeito nenhum. Por que ela não está animada mais? Porque ela não acredita que vai passar. Ela já tentou tantas vezes que ela não acredita. Quando você tenta viver pela obediência, o que acontece? Você tenta, cai. Você tenta, cai. Você tenta, volta para trás. Você tenta, cai. Você tenta, não vai. O que vai acontecer a próxima vez? Você vai tentar ou não? Você não vai mais tentar. Você não vai mais crer que é capaz. Todo aquele que vive pela obediência vai cair em incredulidade. Ele vai cair numa situação que ele não vai crer mais que aquilo é possível na vida dele. Agora eu pergunto para você, quem vive pela fé, totalmente pela fé, e vê a mão de Deus agir, aleluias, o que vai acontecer com ele? Ele vai viver na bênção, e ele vai viver recebendo todo o favor de Deus sobre ele, é ou não é? Eu amo os retiros, por quê? Porque nossos retiros vão gente muito nova, pessoas que não frequentam as igrejas, que estão longe, né, de Cristo, longe de Deus. Você vai para o retiro, aí chega agora domingo de manhã, tem lá uma ministração chamada Batismo com o Espírito Santo. Aleluia, os irmãos já ficam tudo vibrando. Por quê? Porque vai o querido, a querida, pela primeira vez,
Às vezes nem ouviu falar do Espírito Santo direito, nem sabe direito quem é o Espírito Santo. Aí ele ouve uma palavra lá, que fala assim, ó, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos vocês, os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, né? Derramarei do meu Espírito. Aí lê Atos 2, né? Aconteceu, o Espírito do Senhor veio, todos falaram em línguas, profetizaram, né? E tal. Aí você começa a orar, aqueles irmãos que pela primeira vez foram expostos à palavra, tudo começa a falar em línguas lá no retiro. Não é poderoso isso? Por que é poderoso isso? Porque eles creem. É só isso. Porque eles creem. É só isso. Eles creem naquela palavra, naquela verdade. Aí você pega um crente de 10 anos que está na igreja, religioso, ou um cristão religioso, muito religioso, ou que está na igreja, aí você leva ele para a reunião. Aí ele já fica assim, você começa a falar do Espírito, começa a falar do poder de Deus, ele já começa a se encolher num canto, né? Ele começa a falar assim, não, essas coisas aí acontecem, mas acontecem com os outros, não acontece comigo. Por que não acontece com ele? Porque simplesmente ele não crê. Ele não crê. Só recebe quem crê. Por isso que eu falo para você, tenha uma fé simples. A gente está sempre falando aqui, né? Tenha fé do novo convertido, não é? Nunca perca isso. Nunca perca essa alegria de alguém que crê. Crê naquilo que Deus faz. Crê naquilo que Deus vai realizar. Porque todo aquele que crê, este recebe a bênção de Deus e o favor de Deus na sua vida. Aleluia. Jesus voltou um dia para a sua cidade, chamada Nazaré. E a palavra do Senhor diz que ele queria fazer muitos milagres. Ele queria operar muitas maravilhas lá na cidade dele. Mas sabe o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo falou assim, esse não é o filho de José, o carpinteiro? E aí diz que a palavra do Senhor diz que Jesus se retirou daquele lugar e não pôde fazer os milagres e as maravilhas naquele lugar. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Lança fora, irmãos, hoje toda a justiça própria, amém? Joga fora, joga fora, joga fora todo o seu esforço pessoal, abandona isso, despreza isso, lança fora, chega diante do Senhor nessa noite dizendo, sou pobre, miserável, nu, não tenho nada, só tenho o Senhor é tudo, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha providência, previdência, o Senhor é que me abençoa, eu quero o Senhor, aleluias. Se você chegar diante de Deus dessa forma, você vai sair daqui abençoado, justificado, para uma semana de vitória, as coisas vão acontecer na sua vida, você vai ver o mover de Deus dessa semana na sua vida, porque quem vive pela fé, experimenta milagres, visitação, poder e unção de Deus. Quem vive na justiça própria, vive nessa dureza, nesse esforço, ai meu Deus, foge disso, não queira isso para a sua vida, viva na liberdade da fé dos filhos de Deus, aleluias. Você já viu? Como que você levanta? Eu tenho falado para os irmãos que eu tenho procurado me disciplinar nessa área, não é? Como que você levanta? Quando você acorda? Eu lembro que houve uma época assim, eu sei que você também, né, eu também, temos sempre essa preocupação de procurar estar bem, não é, com Deus. Então, às vezes eu acordava e ficava assim, será que eu estou sendo um bom marido? Será que minha esposa está feliz comigo? Será que eu estou sendo um bom pastor? Será que eu estou? Aí você fica fazendo uma análise da sua vida. Aí eu pergunto para você, normalmente essa análise vai deixar você feliz? Não, quase sempre você vai falar não, é ou não é? Quem aqui é o super-homem que trata tão fantasticamente bem a sua esposa? Fala para mim que eu vou andar com você. Melhor, eu vou perguntar para sua esposa e você vai se decepcionar, né? Agora, eu mudei, irmãos. Sabe como eu levanto? Eu levanto dizendo, Senhor, eu sou filho amado de Ti. Eu creio nas Tuas promessas. O que o Senhor tem para esse dia? Que surpresa, que bênção o Senhor tem para hoje? Qual é o milagre? Qual é a provisão? Né? Qual é a surpresa? Com quem vou me encontrar? Como vai ser esse dia?
o Senhor vai trazer a tua glória, a tua presença. Aonde eu devo estar? Como é, Senhor? É completamente diferente do que você ficar se autocomiserando, você ficar se autoanalisando, você ficar olhando para ver se você é bom, se você é ruim, porque toda vez que você olhar para você, você vai ver que você é ruim. Não precisa ficar olhando, não é? A gente não precisa ficar olhando para a gente para saber que a gente é ruim, é ou não é? A gente tem que olhar para Deus que justifica o ruim. A gente tem que olhar para Deus e dizer: Senhor, me justifica, me purifica, me abençoa, porque o Senhor vai me dar um dia cheio da bênção e da vitória dEle. Aleluias! E eu termino dizendo com você: este é um Deus feliz. Este é um Deus que te abençoa, porque Ele é um Deus feliz. Então, sem condenação, sem incredulidade, não é? Os textos estão aí, depois você vai poder olhar bem, com mais detalhe. Mas creia no Evangelho do Deus feliz, segundo o Evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. 1 Timóteo 1,11. Esse texto de 1 Timóteo é muito interessante, irmãos. Ele faz uma descrição verdadeiramente interessante de Deus. A palavra bendito aqui no grego é Macários. Eu tive um amigo que chamava Macários. Alguém já teve um? Macários, né? Era o Macários. O Macários, olha que nome lindo, significa feliz, bem-aventurado. Então esse texto, ele diz que prega o Evangelho da glória do Deus feliz. Então a palavra que é usual para bendito é eulogia, mas aqui Paulo usa a palavra Macários, que significa feliz e até exultante. Alguém que está pulando de alegria, aleluias. Nós pregamos um Deus feliz, e não um Deus irado, sempre a ponto de perder a paciência e nos castigar a qualquer momento. Essa não é a maneira como o mundo vê o Pai, mas a verdade é que Ele é um Deus feliz. Como precisamos conhecer o Pai mais profundamente, precisamos ter os nossos olhos constantemente abertos para ver mais de Cristo. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia! Porque Deus está feliz, irmãos, porque Ele está vendo a obra do Filho dele lá no Calvário. Ele está vendo o fruto da obra de Jesus, e ele se alegra em ver o resultado dessa obra, né? Porque ele está satisfeito com a obra do seu Filho, que nos justifica. Ele é feliz quando assumimos que somos pecadores e nos achegamos unicamente confiados na obra de Cristo. Aleluias! Oh, aleluias! Se você olhar a Bíblia, todos aqueles que vieram à procura de Jesus como grandes sábios, grandes mestres, aqueles fariseus, saduceus, todos estes não tiveram acesso à bênção de Deus. Mas aqueles pobres, é ou não é? Aleijados, leprosos, desprezados, as mulheres com risco de apedrejamento, porque não tinham uma vida muito fácil. As mulheres que eram pegas em adultério, as mulheres que eram prostitutas, os homens que eram os grandes falsários. Você já leu sobre Zaqueu? Quem era Zaqueu? Coletor de impostos, daquele que tirava o dinheiro da galera. Era a velha corrupção e propina, estava na vida desse homem, estava na vida de Zaqueu. Mas foi para esse que Jesus veio. Eu falei aqui, não canso de falar, irmãos, que Deus converta todos esses do propinoduto brasileiro, em nome de Jesus. Eu creio. Você sabe por quê? Estes estão mais perto de Deus, de Jesus, do que muitos que estão por aí se achando que são bons, que são alguma coisa. Quem se acha bom, quem se acha que é alguma coisa, está longe de Deus. Está longe de Deus. Só quem se diz: eu sou falido, eu não tenho nada, esse está perto de Deus. E Deus olha para você, e ao contrário do que você acha, Ele fica feliz. Ele fica feliz porque Ele fala: está aí um que vai ser dependente de mim agora. Está aí mais um que o sangue do meu filho vai ter poder na vida dele. Está aí mais um que vai entrar para o time dos salvos, dos libertos, por causa de Jesus. Aí Deus se alegra.
Deus se alegra. Deus não se alegra com a soberba, Deus se alegra com a humildade, com o quebrantamento. Por isso, nessa noite, você é chamado para viver essa vida de um Deus feliz. Quando você vive essa vida de um Deus feliz, tudo fica mais fácil para você, tudo fica mais leve, não é? Por quê? Porque você agora entrega tudo para Ele, e você confia nele, para a glória de Deus. Se você não tem conseguido essa vitória, se você não tem conseguido crer nisso, nós queremos orar com você nessa noite. Queremos não só falar, mas nós queremos dizer para você: há um Deus que te ama, que te aceita do jeito que você é. Você talvez fale: pastor, eu sou orgulhoso, eu sou autossuficiente. Pode vir. Se você reconhecer, Ele já vai te receber. Se você reconhecer, Ele já vai te receber. Muito mais, nós que já dizemos: não somos nada, não temos nada, dependemos só do Senhor. E ao dizer dependemos só do Senhor, Ele vem com a graça e o favor dEle sobre nós. Vamos ficar de pé neste momento e vamos estar orando, exaltando a Deus, glorificando a Deus, por esse Deus que nos faz feliz, que nos justifica e nos enche de fé, para a glória dEle, para o louvor dEle. Aleluia.